Olá, estudante da lição da Escola Sabatina, mais uma vez para o comentário e análise da lição. Estamos na lição número 5, que tem como tema os estrangeiros no meio de vocês. E o nosso verso-áureo desta lição, desta semana, está no livro de Deuteronômio 10:19, que diz o seguinte: portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram os estrangeiros na terra do Egito. Sou crença e vamos juntos estudar a lição desta semana. Estamos aqui com o Pascoal da Silva, que vai ser o nosso moderador da lição desta semana. Na lição de domingo, temos como tema Circuncide seu coração e foca no livro de Deuteronômio 10:14-16. Qual é a essência dessa lição de domingo? Bom, esta lição de domingo, baseado no Deuteronômio 10:14-16, eu vou focar mais no verso 16, que diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureciais a vossa cerviz. Por que Moisés disse isso? Por que Moisés transmitiu dessa maneira essa palavra ao povo de Israel? É que o povo de Israel tinha como sinal da aliança a circuncisão de todos os filhos do sexo masculino desde Abraão. Essa foi a ordenança de Deus. Mas essa circuncisão era uma circuncisão carnal, uma circuncisão externa. Eles precisavam fazer muito mais do que isso: circuncidar o coração, ou seja, permitir que Deus faça parte do seu coração. Pois nós, por natureza, nós temos um coração duro. O prepúcio simbolizava a imundícia no coração. O prepúcio simbolizava a imundícia. Por isso que eles precisavam remover o prepúcio para assim estar limpos diante desse pacto com Deus. E isso também quer nos transmitir, quando Moisés fala acerca da circuncisão do coração, fala acerca da retirada da imundícia do coração. Qual é a imundícia? Todo o ódio, toda a maldade, todo o orgulho precisava ser removido do coração, para que pudesse habitar somente o coração carnal. Assim, esse coração carnal simboliza o coração ligado a Cristo. Somente assim eles estariam dispostos a cuidar dos outros, a amar os outros, assim como Cristo os amou. Muito obrigado. Dando continuidade, ame o estrangeiro. Amar o estrangeiro, isso vai diretamente de acordo com o nosso verso-áureo, que está em Deuteronômio 10, verso 19. Estrangeiro, quem é o estrangeiro? O estrangeiro, talvez nos nossos dias, nós poderíamos falar das visitas, né? Os nossos amigos que nos visitam, mas também poderiam ser estrangeiros de outros países que estão na nossa região devido a qualquer situação. O povo de Israel foi estrangeiro no Egito. Eles foram para lá devido a uma situação e foram recebidos. Claro que eles foram escravizados e passaram uma vida muito difícil. E eles agora estariam a ir a habitar numa terra que mana leite e mel, onde não teriam praticamente falta de nada, pois esse Deus estaria com eles. Então, uma vez que eles já passaram uma vida difícil, eles precisavam fazer algo diferente daquilo que eles viveram lá. Porque eles, como estrangeiros numa terra estrangeira, eles viram como foi difícil viver numa terra que não lhes pertencia. Assim também nós já sabemos, aquele que já pôde ir habitar em casa de alguém, seja por uma semana, por um mês, ou se calhar viveu lá a vida toda, sabe dizer como é difícil viver em casa de alguém. Portanto, se para nós é difícil, e nós desejaríamos que aquela vida, que nós tivemos lá, naquele momento que nós éramos estrangeiros, nós também não precisamos desejar o mesmo para essas pessoas. Nós precisamos tratar esses estrangeiros, tratar as nossas visitas com todo o amor, com todo o carinho, assim como Cristo fez por nós. Jesus Cristo nos amou primeiro. Independentemente da situação que nós éramos antes, esse mesmo Cristo deixou o seu trono a fim de poder nos salvar. Então, nós também precisamos amar aos nossos visitantes, amar aos estrangeiros que estão ao redor de nós. Muito obrigado. No verso de Deuteronômio 10:19, vemos aí Moisés a dizer que, portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Qual é a mensagem que Moisés queria trazer ao antigo Israel e qual é a mensagem para nós hoje? Na verdade, eu já tinha abordado um pouco sobre esse assunto. O povo de Israel era estrangeiro no Egito. Claro que eles foram escravizados e viveram uma vida muito difícil. E aquilo que eu já vinha dizendo ainda hoje, há pouco tempo, é que a vida de um estrangeiro não é fácil. Ele enfrenta muitas dificuldades. Primeiro é que ele não conhece a região. Mesmo que fique mais tempo, ele sempre tem aquele sentimento muito difícil. Então, geralmente o estrangeiro depende do dono da casa ou do território para poder viver. E quando encontra o dono da casa como sendo alguém arrogante, ele passa por situações extremas, assim como foi o povo de Israel no Egito. Eles foram escravizados.
Portanto, eles agora estavam libertos. E eles iam para uma terra que mana leite e mel. Eles precisavam demonstrar aquilo que Cristo lhes ensinou, demonstrar amor para com os estrangeiros. Colocar-se no lugar deles. Na verdade, eles já estiveram, o povo de Israel já esteve no lugar dos estrangeiros. Por isso que Moisés diz, lembrem-se que vocês também foram estrangeiros. Assim que, como vocês naquela época reclamavam do sofrimento que vocês tinham lá, esse povo também, provavelmente, se vocês o afligirem, vão reclamar do mesmo. E isso não agradaria a Deus. Portanto, eles precisavam demonstrar o contrário. Do jeito que eles pediam lá onde estavam para serem tratados, é como eles devem tratar os outros quando vierem às suas terras. Muito obrigado. E vamos ler o livro de Mateus 7:12. Mateus 7:12. Mateus 7:12. Diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como nós podemos tratar os primeiros com os outros? Bom, é isso que, mais uma vez, eu vou frisar. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui vem enfatizar ainda mais aquilo que nós precisamos fazer. O estrangeiro, geralmente, quando está numa terra que não lhe pertence, por isso é chamado de estrangeiro, ele encontra-se numa situação desfavorável. E nós, ao tratarmos essas pessoas, devemos nos colocar no lugar deles. Como eu já tinha dito, o estrangeiro não é só aquele que vem do outro país, mas também as visitas nas nossas casas, também os nossos vizinhos. Esses são estrangeiros na nossa casa ou no nosso território. Então, como é que nós devemos agir? Como é que devemos tratar essas pessoas? Nós temos que ter empatia, nos colocar no lugar deles. E se ele fosse eu, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse por mim? É isso que nós devemos fazer. Geralmente nós reclamamos da situação dos outros, reclamamos de um monte de coisas sobre as pessoas, mas nos esquecemos de nos colocar no lugar dos outros. Geralmente a situação é favorável até que nós nos encontremos no lugar daquela pessoa que está em situação difícil. Jesus queria nos levar a termos empatia com essas pessoas, com os estrangeiros. Isso não vai só para os estrangeiros, mas também para o nosso próximo, para os nossos semelhantes. Nós precisamos, antes de agir, nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Se eu tivesse fome, eu gostaria que alguém me desse de comer, então eu também, ao ver o outro faminto, eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar de comer. Porque é aquilo que eu desejaria que fizessem por mim, aliviar o sofrimento dos outros. Se eu gostaria que as pessoas aliviassem o meu sofrimento, eu tenho que aliviar o sofrimento dos outros. É isso que Jesus estava a transmitir. Nós devemos fazer aquilo que nós desejaríamos que as pessoas fizessem por nós. Agora, se nós, diante de uma situação difícil, desejaríamos que alguém afastasse de nós ou nos deixasse no nosso sofrimento, provavelmente aí vamos fazer isso mesmo, vamos deixar eles também no seu sofrimento. Mas eu creio que ninguém gosta de sofrer e ninguém gosta de ser assistido a sofrer. É por isso que nós buscamos sempre ajuda, porque queremos que as pessoas nos ajudem a resolver algumas situações. Então, se nós temos esse mesmo sentimento, também precisamos adotar essa mesma postura, estar sempre disposto a ajudar aquele que necessita. Olhando para o mundo agora, será que existem essas pessoas que olham para os outros, ajudam os necessitados? Olhando para o mundo, existem muitas pessoas que ajudam as pessoas. Nós aqui na nossa cidade estivemos diante de 2 ciclones. O primeiro, que foi o mais catastrófico, que é o ciclone Idai, nós vimos pessoas de várias partes do mundo vindo trazendo alimentos, trazendo vestuários, trazendo medicamentos, tudo isso para ajudar a população que estava sofrendo aqui. Com certeza, eles são esse exemplo daquilo que Jesus Cristo queria dizer. Agora, nós recebemos essa ajuda. Também nós precisamos ajudar aos outros. Foram pessoas estrangeiras que vieram nos ajudar na nossa terra. Uma coisa irônica, né? Mas nós que estamos aqui devemos fazer o mesmo pelos estrangeiros que vêm nos visitar. Assim também como nós podemos até nos deslocar a ajudar as outras pessoas. Portanto, existe sim pessoas que dedicam a sua vida ajudando os outros. Agora falta eu e você também fazermos parte dessa grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui. Muito obrigado. Julgue com justiça.
Qual é a essência dessa lição? Julgar com justiça. Se não estou no erro, nós poderemos analisar esse ponto. Esse ponto, talvez, no contexto geral. Eu poderia analisar assim no contexto geral. Todo mundo clama por justiça. Só que no mundo em que nós vivemos, a justiça somente funciona na base do dinheiro. Se você não tem dinheiro, acredite que a sua situação poderá não ser resolvida. Porque primeiro, quando nós vamos ao tribunal, nós precisamos de um advogado. E os advogados não estão baratos. Se eu tiver um conflito a se resolver num tribunal com alguém que possui grandes somas de dinheiro, com certeza eu vou perder. Porque primeiro eu não terei um advogado. Se eu tiver esse advogado, não será um advogado eficiente. Será um advogado que me será dado para aquele momento. Então, isso vai marcar um passo muito significativo para a derrota do caso que eu irei enfrentar. Portanto, isso demonstra que no mundo, os mais desfavorecidos geralmente sofrem injustiça, porque eles não têm poder econômico. Então, Deus ordenou ao povo de Israel para que isso não existisse. A justiça lá, no seio do povo de Israel, não deveria ser baseado no nível social nem no nível econômico, mas também não deveria ser baseado não deveria ser baseado no favoritismo. Ou seja, este homem é estrangeiro, este é malauiano, este é zimbabuiano, então eu tenho que favorecer aquele que é da minha terra. Não, todo mundo deveria ser tratado da mesma maneira, porque Deus vê a todos da mesma maneira. Ainda que o povo de Israel foi escolhido por Deus, foi chamado para ser uma nação santa, não é porque Deus desistiu das outras nações, não. Não é porque Deus rejeitou por completo aquelas outras nações, não. É porque Deus queria usar o povo de Israel para atrair os outros também a Ele. Pois todo o mundo que existe é criatura de Deus. Por isso, nós quando lemos ainda o Deuteronômio, nos seus versos 14, o Senhor diz que todas as coisas, Deuteronômio 10, versos 14, o Senhor diz que todas as coisas me pertencem. Até as pessoas pertencem a Deus. Portanto, todo mundo deve ser tratado com equidade. Mas quando nós colocarmos o favoritismo, ali vai reinar a injustiça. E a dor, a tristeza, a tortura, e isso não vai agradar a Deus. Assim como esse povo, quando estava no Egito, estava sendo tratado desnecessariamente e clamaram a Deus, esses estrangeiros, ao estarem ali, vão clamar a Deus. E Deus vai ouvir, porque Deus é Pai de todas as nações que existem. Por isso que havia necessidade de tratar com justiça. E isso também deve acontecer para nós. Nós, como povo eleito, como povo escolhido de Deus, precisamos ser justos em todas as coisas. Precisamos ser justos a tratar com todas as pessoas. Não importa se ele é adventista, ele é cristão ou ele é muçulmano, nós temos que tratar todos eles da mesma maneira. Uma das coisas que eu noto, por exemplo, é que há vezes que, diante dos cristãos mesmo, tratam-se entre eles justamente, mas quando o assunto é alguém que não pertence à sua fé, muitas das vezes tratamos de uma forma injusta. É isso que nós fazemos, tratamos de forma injusta e demonstrando aquilo que Deus não quer. E quando essa pessoa clama a Deus, Deus ouve e Deus se compadece dessa pessoa. E isso desagrada e nós entraremos em desagrado para com Deus. Por isso que há necessidade de praticarmos a justiça em qualquer momento. Muito obrigada. Vamos ler o livro de Tiago 2:11. O livro de Tiago 2:11. Deixa aqui. Tiago 2:11 diz assim: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Sim, o que Tiago queria dizer ao relacionar os maus tratos aos pobres, com os 10 mandamentos? Bom, Tiago queria relacionar os maus tratos aos pobres com os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos se resumem no amor, como nós falamos na semana passada. Os primeiros 4 mandamentos se resumem ao amor a Deus. Os últimos 6 se resumem ao amor ao próximo. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento.
ame ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, se este é o mandamento do amor, nós devemos aplicar o amor. Quando nós tratamos os órfãos, quando nós tratamos as viúvas, quando nós tratamos os mais desfavorecidos, os estrangeiros, de forma injusta, estamos a demonstrar falta de amor para com eles. Recordar que a Bíblia diz claramente, se você guardar todos os mandamentos, mas quebrar um, você é culpado de todos. Então, eu não posso dizer que amo a Deus enquanto aborreço o meu irmão. Isso é impossível. Se eu amo a Deus, eu amo também ao meu irmão. Eu vou tratar ele com todo o amor do mundo. Se eu amo ao meu irmão, amo a Deus. É isso tem uma ligação. Por isso que Tiago queria relacionar os maus tratos às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, aos 10 mandamentos. Então tem uma relação íntima, porque é a lei do amor. Se eu amo o meu próximo, eu vou ajudá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu vou ajudar. Só vou dar aqui, por exemplo, um dos mandamentos. Não matarás. Esse mandamento, não matarás. Se eu ver o meu irmão faminto e eu não o ajudo, e ele morrer por causa da fome, enquanto eu tinha, eu não o ajudei, então eu matei este irmão. Pois Deus me deu os recursos para eu ajudar a ele. Só que eu não ajudei. Se eu ver um irmão sem vestimenta, um amigo ou um órfão sem roupa, morrendo de frio ou de calor, sei lá, não sei o que está acontecendo neste momento, e eu tenho possibilidade de poder o ajudar, mas eu não o ajudo, eu já matei. Não mostrei amor para com este meu irmão, não mostrei amor para com o órfão, não mostrei amor para com a viúva, nem para com o estrangeiro. Portanto, é isso que esta lição queria nos trazer, para nós percebermos. O estrangeiro, ainda que seja estrangeiro, ele não deixa de ser criatura de Deus. Todos nós já fomos visita em algum sítio. E muitas vezes quando saímos de lá, quando somos bem tratados lá, sentimos a vontade de voltar novamente para lá. Mas quando somos maltratados, nós reclamamos, às vezes até amaldiçoamos aqueles que nos trataram. Para aqueles que já viveram com madrastas, como se diz, a palavra madrasta tem um nome bonito, significa mãe, né? Mãe substituta, nesse caso. Mas acabou tendo essa conotação terrível por causa da vida que alguns acabavam tendo na casa das suas madrastas. Então, aquele sentimento daquela pessoa que viveu com uma madrasta má, cruel, geralmente fica para todo sempre. Mas quando é bem tratado lá, também fica para todo sempre como um marco bonito da história. Portanto, Deus queria que este povo, esta nação eleita que foi escolhida para poder anunciar o Evangelho, pudesse cultivar este amor, para que as pessoas fossem atraídas cada vez mais para Deus. Obrigado. Muito obrigado pelos comentários. A nossa lição vai ficar por aqui. Que Deus te abençoe. E até amanhã.